história de Lagos está em cada um dos seus recantos. Para a conhecer melhor, cerca de 30 pessoas reservaram a manhã de sábado, 28 de janeiro, para se fazerem ao caminho, orientadas pelo historiador Artur Jesus. Esta visita guiada, que passou por alguns dos locais e monumentos mais icónicos da cidade, foi um dos muitos eventos que assinalaram o fim de semana mais intenso das comemorações dos 450 anos da elevação de Lagos à cidade, efeméride que aconteceu a 27 de janeiro de 1573, durante o reinado de Dom Sebastião. Posto isto, o tema central da visita, Lagos, uma viagem por espaços e memórias, só poderia ser um. Sobretudo o Dom Sebastião, que é o grande herói, digamos assim, o responsável de Lagos ter sido elevado à cidade, no dia 27 de janeiro de 1573. Ele visitou a vila pela primeira vez nesse ano. Esteve cá entre dia 19 e 24 de janeiro, aqui por esta zona, não só em Lagos, mas na zona de Sagres também. E no dia 27, quando ele já estava em Silves, então dá a ordem, portanto, para que Lagos seja elevada à cidade. Portanto, que foi a única vila que foi elevada durante o reinado dele a essa categoria. As próprias obras de João Cotileiro, espalhadas pela cidade, ajudaram o historiador a contar e a ligar a história. E foi em frente à estátua de Dom Sebastião, inaugurada há precisamente 50 anos, na Praça Gelianes, que terminou esta viagem no tempo. Gostei muito porque o orador, ele consegue ligar várias eras, várias épocas. Gostei muito, não foi uma coisa linear, a história não é linear, não é? Então ele conseguiu fazer isso na perfeição. Vivo cá em Lagos há 9 anos e nunca soube as origens de Lagos e estas histórias, e é uma experiência que nunca vou esquecer e vou guardá-la. Eu gostei de ouvir a história do Dom Sebastião e as ligações com todo o desenvolver da história, dá outra perspectiva. Depois de uma manhã inspiradora pelas ruas da cidade, os munícipes e visitantes de Lagos foram convidados a rumar ao Centro Cultural, onde a tarde começou com 2 conferências. A primeira, com o tema Dom Sebastião e o Sebastianismo, o mito morreu ou está só a dormir, teve como orador André Bello. A viver em França, é autor de vários livros, entre os quais a obra Morte e Ficção do rei Dom Sebastião. Para o também professor, estudar o sebastianismo sempre foi uma paixão. O que me levou primeiro foi quando percebi que a história da morte do Dom Sebastião era afinal muito mais banal do que o mistério. Então quis perceber como é que foi possível e aí cheguei à história o que eu quis foi contar uma história, não, mais do que estudar profundamente o conjunto do Sebastião. Eu quis contar uma história, que é a história de um falso Dom Sebastião que apareceu em Veneza em 1598. E essa história explica também depois a origem do sebastianismo. Portanto, foi uma paixão e é. O escultor João Duarte foi o orador da segunda conferência, intitulada Dom Sebastião e a estatuária de João Cotileiro. Irreverente e inovador, Cotileiro criou algumas peças polémicas para a época em que viveu. No fundo, o Cotileiro era uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada pela mulher, pelo erotismo, tudo pelas árvores, pela natureza. Portanto, ele próprio era uma pessoa que vivia para a arte. Teve a possibilidade, digamos, de abrir o leque de imaginação em Inglaterra. Depois também trabalhou muito, teve muitas exposições na Alemanha, Nova Iorque, ele viajou bastante. João Duarte apresentou ainda a medalha que concebeu para assinalar os 450 anos da elevação de Lagos à cidade e, simultaneamente, os 50 anos da inauguração da estátua de Dom Sebastião. Particularmente, eu tive que fazer um estudo sobre o que era Lagos, o que é hoje Lagos, o que é que Lagos poderá vir a ser, e aquelas aberturas que eu dou na medalha têm a ver com o futuro. O futuro está aberto para Lagos e está aberto para a escultura. O dia terminou com a inauguração de 2 exposições no Centro Cultural. Uma intitulada Passo a Passo, com obras do artista Pedro Correia, e outra com os trabalhos artísticos resultantes do concurso de pintura Dom Sebastião na História de Lagos.
A obra Zumalte, de Neuza Negrão, arrecadou o primeiro lugar da competição. Encontro num dia de nevoeiro, de Peter Jones, ficou em segundo lugar. E Dom Sebastião, o Rei Adormecido, de Doris Gaspartic, mereceu o terceiro lugar por parte do júri. A festa para celebrar a elevação de Lagos à cidade tem um vasto programa, que se estende ao longo de todo o ano de 2023. Acabamos por nos preocupar em ter um conjunto de atividades que abrangesse todo o ano civil, evidentemente com uma maior concentração perto do 27 de janeiro e no próprio 27 de janeiro, mas pretendemos abranger tudo, não só ter os grandes eventos âncora que nos têm vindo a caracterizar, também centrados sobre esta efeméride, mas adicionar novos eventos, novas oportunidades de discutir estes 450 anos e de celebrar os 450 anos da elevação de Lagos da cidade e também dos 50 anos da nossa estátua do João Cotileiro de Dom Sebastião. O programa de comemorações dos 450 anos de elevação de Lagos da cidade é uma organização conjunta da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Lagos.